Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe sempre a sua vida, né? Hoje eu estarei trazendo um assunto muito polêmico e importante para a Igreja do Senhor, né? Gostaria de trazer uma meditação sobre adultério, né? O que adultera está fora de si. Então, essa é uma afirmação bíblica e espiritual. A pessoa que ela toma a atitude, né, de adulterar, ela está fora de si, né? E como pode uma pessoa ser fiel a Deus que ela não vê e não conseguir ser fiel a sua esposa que cuida de ti, né, ou vice-versa, né? O marido que cuida de você, que está com você, que está junto com você em uma só carne, né? Porque quando nós casamos, nos tornamos uma só carne. Como pode uma pessoa trair a si mesmo? Então, sendo uma só carne. Então, essa é a meditação que eu gostaria de trazer a você. Eu gostaria de trazer a meditação que está no livro de Provérbios, no capítulo 6, que diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Voltando um pouquinho para trás aqui, no versículo de número 24, diz assim: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobices no teu coração a sua formosura. Não te deixe prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se queime? Ou andará alguém sobre brasas, que se queimem sem se queimar os seus pés? Assim será com o que se achegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens de sua casa. Então, o que adultera com uma mulher está fora de si. A Igreja do Senhor nos últimos tempos tem sido bombardeada com esse espírito de prostituição, né? Então, esse espírito de prostituição ele tem batido muito na igreja, tanto em homens quanto em mulheres, e principalmente em líderes, né? Líder de louvor, pastores, missionários, estão sendo bombardeados com esse pecado, né? Mas tudo começa por uma legalidade, ou seja, tudo começa com os seus olhos. Então, se você olhar e cobiçar, você vai já estar abrindo uma porta para que outras coisas aconteçam, ok? E todo homem e toda mulher, ninguém é super-homem e ninguém é super-mulher. Ninguém é Mulher Maravilha, entendeu? Se acontecer de você ser tentado, né? Ser tentado não é pecado. O que você não pode fazer é abrir brechas, certo? Então, qual é o conselho que a gente passa? Quando você se sentir vulnerável diante de uma pessoa, que você sentir que aquela convivência que você está tendo com aquela pessoa, ela está enfraquecendo você, está abaixando a sua guarda, você deve imediatamente começar a cortar relações com essa pessoa.
Não existe um homem falar assim, ah, é minha colega de trabalho, eu vou sair para almoçar com ela, vou sair para jantar com ela. Não existe isso. Ah, então você não pode ter vida social, irmão. Você tem que colocar a sua vida de uma forma defensiva. Você precisa se defender. Por exemplo, é, eu sou muito brincalhão, então eu gosto de brincar. Quando eu percebo que eu vou brincar com uma pessoa ou que eu vou, assim, me desproteger, né? Eu tenho que ter certeza que aquela pessoa não me oferece perigo. Porque se aquela pessoa me oferece perigo de eu cair, né? Eu não vou me relacionar muito com aquela pessoa. Eu vou me afastar, tratar aquela pessoa de uma forma mais formal, certo? Por exemplo, você mulher, você é atraída por aquilo que você ouve. Se você percebe que o cara, ele tem uma lábia, e esse cara, ele fica te elogiando, ele fica falando muita coisa, você tem que se afastar dele. Você não pode ficar dando ouvido, porque uma hora, né, água mole em pedra dura, uma hora pode acontecer de romper, de furar a pedra. Então você precisa se afastar. Você precisa tratar essa pessoa com educação formalmente. Não dá liberdade, não dá sorrisinho, né? Não abrir a guarda para essa pessoa. Agora, se a pessoa não te oferece perigo, você pode até ficar um pouco mais relaxado, né? Relaxar um pouco mais, abrir um pouco mais a guarda, que eu digo, certo? Então, precisa ter inteligência emocional para poder tratar com o caso. Por exemplo, você é um líder espiritual, você quer ajudar uma pessoa do sexo oposto. Qual que é o correto? Você preparar a sua esposa, você ter uma preparação, uma boa conversa, se preparar psicologicamente e espiritualmente para você fazer esse trabalho, então, já que você quer cuidar do sexo oposto. E quando você for aconselhar alguém, leva a tua esposa junto. Ó, eu vou aconselhar, você pode combinar com a sua esposa, ó, eu vou falar, eu vou me expressar e você vai ouvir apenas. Depois, no final, você faz uma observação. Aí você deixa eu aconselhar, porque Deus, eu estou sentindo que Deus está me dando esse ministério de aconselhar. Então eu tenho que ajudar essa pessoa. É minha amiga de trabalho, ou é uma pessoa que eu conheço, que eu foi criado junto. Então é necessário ter sabedoria. Se você vai aconselhar uma pessoa do sexo oposto, só você e ela vai te achar o homem mais maravilhoso do mundo, ou se você é mulher e está aconselhando o homem, ele vai achar que você é a esposa perfeita. O que ele vai achar? Ele vai achar que você é muito melhor do que o companheiro ou a companheira dele. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a te atacar, ou ela vai começar a te atacar. Ok? Então, tem que ter sabedoria, até mesmo para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus se faz com sabedoria. Pastor, mesma coisa. Não existe esse negócio. Aí eu vou lá visitar a irmã está lá sozinha na casa dela e vou visitar ela. Irmão, você está pedindo para cair. Você está pedindo para cair. Você está forte agora, mas será que se chegar mesmo, ter uma situação real de perigo mesmo, será que você vai resistir? Então, tudo isso, a gente tem que ter sabedoria, ok? A partir do momento que você caiu, você está fora de si. Você não está vivendo a vida cristã, mas existem maneiras de você se proteger para você não se expor tanto. Nada justifica você se expor. Por exemplo, a irmã tá endemoniada, o filho dela tá endemoniado, eu vou lá sozinho. Irmão, não se faz a obra assim. A obra tem que ter inteligência. Se faz com inteligência para não cair. Você tem que primeiramente se proteger, porque você é o líder e se você cair, vai cair muita gente com você. Aqui na minha cidade, em Jaboticabal, tem um pastor que todo mundo admirava ele, né? Pastor muito conhecido, de muita relevância na área política, na área espiritual, com outras igrejas. Todo mundo queria ver ele pregar, pregava muito bem, tinha uma boa oratória, tinha equilíbrio emocional, aparentemente.
E depois foi descoberto que ele estava traindo a esposa há mais de 10 anos. Com mais de 10 pessoas. Não foi uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que ele cometeu os adultérios, né? Foi muita gente, né? O que se descobriu foi umas 10, mas tinha mais de 10 anos que ele estava nessa prática, né? E devido ao quê? E com pessoas da própria igreja, na maioria dos casos, né? Então, por que isso acontece? Porque o cara se acha forte demais. Ah, eu orei, eu jejuei, eu me fortaleci. Mas vai cair, meu irmão. Se você vai fazer a obra de uma forma assim não inteligente, né? Não visando a sua vida espiritual, você vai, primeiramente, você tem que cuidar de você. É a tua segurança. É como um policial que ele sai para fazer o trabalho dele sem um revólver. Ou ele anda na rua paisana sem revólver. Como que ele vai se expor dessa forma? Ele não pode se expor dessa forma. Ah, eu vou jogar bola no meio de todo mundo sem revólver, sem. Não, não vai rolar, vai ter problema. Ele vai ter problema andar na rua sem uma arma, mesmo estando na paisana. O pastor, o líder, é a mesma coisa, né? É a mesma situação, né? Ele vai se, ele vai se expor demais, né? E uma coisa importante, no versículo 33 aqui de Provérbios 6, fala assim, ó. Achará açoites infâmias, e o seu opróbrio nunca se apagará. Foi o que aconteceu com esse pastor, né? Que é um pastor de uma grande igreja, né? Que hoje ele está afastado, né? Não está exercendo mais a função dele, né? E, e essa mancha vai ficar para o resto da vida dele, né? Se um dia ele voltar para o ministério, né? Que eu acredito que ele não deva voltar, né? Devido ao grande escândalo, às pessoas que morreram por causa dele, né? Porque ele ganhou muitas almas para Jesus, mas ele matou muita gente por causa disso. Matou muita gente. Eu falo isso espiritualmente, mas literalmente, né? E isso é uma outra coisa que a gente pode deixar por um outro bate-papo, é a questão do que se fazer, né, quando um pastor adultera, né? Nesse caso, a informação que eu tenho, ele continua recebendo como um pastor. Está errado. Quem está fazendo isso está caindo no mesmo erro dele, né? Os líderes que estão lá nessa igreja e estão pagando ele como pastor ainda, como um líder eclesiástico, como um homem de Deus que está trabalhando para o reino de Deus, né, que não está, estão errando junto com ele no mesmo pecado, estão comungando com o mesmo pecado. Isso eu não tenho medo de afirmar, que essas pessoas estão partilhando do mesmo erro, né? Que ele. Isso pode ser um assunto para o próximo vídeo com mais detalhes, né? Porque esse não é o foco da ministração de hoje, desta ministração, ok? Então eu deixo isso para a sua meditação. Quando você adultera, você está fora de si. Mas pastor, o que eu faço? Eu adulterei. Devo contar para minha mulher? Deve. Você deve confessar o seu pecado para sua mulher. Ela não merece viver sem saber do que aconteceu, com essa traição nas costas dela. Ela não merece viver assim, certo? Pastor, eu sou pastor e eu aconselhei o irmão que pecou e eu não falei para ele confessar o pecado para a esposa dele. Você está comungando no mesmo pecado. Entenda uma coisa, você como aconselhador e líder espiritual, você não pode participar do pecado das pessoas. Então, veja bem, se ele adulterou,
ele tem que contar para a esposa. E se ele não contar, você como líder, você tem que se posicionar e falar, olha, eu não posso comungar com esse pecado. Como que você vai olhar para a cara da irmã pro resto da sua vida, sabendo que o marido dela traiu ela e ela está em cima desse jugo, desse pecado, a vida dela está sendo amarrada por causa disso, certo? Porque o adúltero ele não prospera. Ele não vai prosperar espiritualmente e nem financeiramente. E ele é uma pessoa que é uma só carne com outra. Então, se não for confessado esse pecado, pode atravancar tanto a vida financeira quanto espiritual deles. Depende o tipo de situação, né, que aconteceu. Então, o líder espiritual, se a pessoa não confessar, ele tem que procurar a pessoa e contar. Fala, olha, ele me chegou com essa situação, confessando o adultério, porém eu não posso compactuar com o pecado dele. O pecado dele ele tem que ser exposto, ele não pode ficar encoberto. Ah, mas o fulano é dizimista, é ofertante, é empresário. Não interessa, irmão. Não interessa. Você como líder, como pastor, não pode compactuar com isso. Certo? Você não pode compactuar. Por você, pelo teu ministério, pela vida espiritual dos dois, que pode ir para o inferno o homem, né? E, consequentemente, se a mulher ela também for atingida por esse espírito de prostituição, ela também pode, entendeu? Ah, mas e se o casal separar? Irmão, aí a decisão foi dele, não foi sua. Você não compactuou com o pecado dele. Esse é um ponto. Se eles vão se separar ou não, aí já é uma responsabilidade de quem adulterou. Não é uma responsabilidade sua. Então, ele estava fora de si, mas ele teve uma escolha. Entendeu? Quando ele começou a olhar para a mulher, quando ele deu brecha para a mulher, quando ele tomou a decisão de sair para o adultério, ele sabia que o casamento dele poderia acabar. Então foi um risco que ele correu. Então, não é responsabilidade do líder isso, é responsabilidade de quem adulterou. A pessoa sempre vai ter uma escolha. Por mais que ela esteja sendo influenciada pelo diabo, ela sempre vai ter uma escolha. Então, ela escolheu, ela colocou o casamento dela em risco, certo? E qual a situação? Eu devo aconselhar a pessoa que foi vítima do adultério, o cônjuge que foi vítima do adúltero, eu aconselho ela a ficar ou a largar. Logicamente que você vai aconselhar a pessoa a perdoar e ficar. Agora, se a pessoa vai ter equilíbrio emocional para perdoar, passar por cima da situação e continuar o casamento, aí a decisão é dela. Aí ela vai decidir o que ela quer, né? O que o líder tem que fazer é estar orando com a pessoa e orientando. Esse é a dinâmica, né? Entendeu? E no caso de líderes que pecam, eu vou buscar ajuda com quem? Se eu for líder do louvor, eu vou falar para o pastor, ele vai me tirar do cargo. Ué, mas você ainda quer continuar cantando? Você ainda quer continuar louvando a Deus, sendo infiel ao seu cônjuge? Você ainda quer continuar nessa mentira de pregar o que você não está vivendo? De cantar o que você não vive? Então essa é a minha pergunta. Você quer continuar nessa vida ainda? Com essa carga? Não seria melhor você se desfazer dessa carga, confessar o teu pecado, confessar para a tua esposa, esperar a reação do que vai acontecer, se ela vai te perdoar ou não, e vai continuar com você ou não, né? Passar pelo processo de disciplina da sua igreja, né? E fazer a coisa certa, para depois começar do zero outra vez. Aí quando você passar por todo esse processo, aí você começa do zero outra vez. Porque quando a gente peca, principalmente num crime tão grave, num pecado tão grave, a gente volta a estaca zero na nossa vida espiritual.
Senão você não vai ter crescimento na sua vida espiritual, não vai ter revelações de Deus, entendeu? Você vai caminhar manco. Imagina uma pessoa manca. Ela consegue correr igual a outra? Não. Ela consegue ter a mesma habilidade com os pés? Não. Ela vai conseguir jogar bola? Não. Então, é assim a vida da pessoa que está em pecado, né? Ela não consegue se reerguer, ela não consegue se levantar, não consegue ter voz de autoridade no mundo espiritual, ok? Então, qual é o meu conselho? Confesse seu pecado à liderança da sua igreja. Se você é um pastor, se você tiver alguém acima de você, confesse seu pecado. Se você não estiver, procura fazer um propósito com Deus. Se você tem quem possa te substituir, eu te aconselho que você faça uma autodisciplina, né? Que você se discipline, tá? Coloque outras pessoas para pregar no seu lugar por um tempo, dê oportunidade a outros pregadores, certo? Se recolha em oração, já que você não tem ninguém para você se reportar, então faça uma autodisciplina de você, ok? Então, chame a liderança da sua igreja, confesse à diretoria da sua igreja o que aconteceu e confesse para a sua esposa. Então, isso é o correto. Se você quer ter uma vida espiritual sadia, se você quer principalmente ir para o céu, não adianta você levar 1000 pessoas para o céu e você não ir. Você aponta o caminho para 1000 pessoas, mas você não chega. Então, o importante é você estar bem espiritualmente. Você ir para o céu. O líder, ele não tem que mostrar para as pessoas o que elas têm que fazer. Ele tem que primeiro fazer, primeiro executar. Você tem que viver aquilo que você prega, primeiramente. Aí depois vamos tratar de ganhar o mundo para Jesus. Ok? Então, se você quiser o meu conselho é esse. Chame a diretoria da sua igreja. Se você não tem ninguém acima de você para se reportar, se reporte à diretoria da sua igreja. Coloque pessoas para pregar no seu lugar por um tempo, né? E a sua esposa você tem que contar para ela. Ela não merece ficar nessa mentira, nesse engano que você diz que ama ela, mas adultera. Então, a partir do momento que você faz isso, você joga brasas vivas na cara do diabo. Você vai se posicionar no mundo espiritual. De quem é você? Tá? Eu sou uma pessoa falha que confesso meus pecados. Então é isso, ok? Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Graças a Deus, o nosso canal ele tá bombando, né? E eu queria que você nos honrasse, né? Se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Amém? Deus te abençoe.